Salve, salve a todos os que assistem o canal Machado Maromba. Eu sou Fausto Machado, essa é a Gláucia Machado e no vídeo de hoje traremos duas dicas boas para que você perca a sua barriga, se ela estiver incomodando, né? Se a sua barriga está te incomodando, então fica com a gente, porque a gente vai para a vinheta e volta com duas dicas boas para te ajudar. Dica para perder a barriga. Sabemos que é sem barriga que nossos amigos, né, vão olhar e vão dizer o que ela está fazendo ou o que ele está fazendo para não ter barriga. É sem barriga que suas roupas vão te vestir melhor. Suas amigas irão te perguntar: como você perdeu aquela barriga? Você fez lipo? Então, o que você responderá para ela? Que eu assisti o vídeo do canal do Machado. Do Machado Maromba. E pratiquei, né? Coloquei em prática as dicas que ele deu. E foram importantes, né? Ajudaram. Então, o que vamos passar são técnicas e manobras que ajudam a reduzir o volume da barriga. Ou seja, essa sua barriga vai acabar. Nossa, você sabe qual é a primeira dica? Qual é a primeira dica? Eu vou te dizer a primeira dica. Então me diga. Substituir os carboidratos simples pelos complexos. Esses alimentos não fazem bem, mas eu vou explicar como realizar essa substituição. Você sabia que eu ia falar isso? Alalalalom. Alalalalom. Blom, blom. Mas um sorrisinho aí, mano. Eu sei, você sabe que esses alimentos não fazem bem, mas eu vou explicar como realizar esta substituição. Trocaremos os carboidratos de alto índice glicêmico, que se convertem no seu organismo rapidamente em glicose, por carboidratos que exigem um maior esforço do seu organismo para a digestão e liberação de energia, possuindo assim um índice glicêmico mais baixo. Exemplo: o pão francês você troca pelo pão integral, o arroz branco por arroz integral, o macarrão por macarrão integral. E as frutas? Você consumirá somente as de baixo índice glicêmico, como o pêssego, a ameixa, morangos, abacaxi, melão, mamão, cereja, figo, carambola. A batata cozida você trocará pela batata doce. E sabe por quê, Glaucia? Ou não? Por quê? Por que isso? Porque as frutas de baixo índice glicêmico têm alto índice de fibras, uma digestão muito fácil e tem uma quantidade de carboidrato. Então, no caso, nós temos a dieta, né, como a gente já falou em vários vídeos, em outros vídeos, que temos carboidrato, a proteína e a gordura. Da gordura, nós temos as boas e as más. Do carboidrato também temos os bons e os ruins. No caso, a troca, a substituição seria dos carboidratos, os carboidratos simples, os ruins, para os carboidratos complexos. Porque os carboidratos ruins, eles têm alto índice de glicêmico. Índice glicêmico e estão mais no nosso dia a dia, né? E ele é digerido mais fácil no nosso organismo, né? Ele é convertido mais rápido em glicose. E os complexos, ele demora mais e faz com que o nosso corpo ele trabalhe mais para queimá-lo e, consequentemente, né, para digeri-lo. E, consequentemente, a gente acaba gastando energia, a gente acaba perdendo peso, a gente acaba fazendo nosso músculo trabalhar, nosso corpo trabalhar para poder digerir esses carboidratos. Nós iremos trocar esses três tipos, né, de carboidratos, que são os três tipos de carboidratos com baixo índice glicêmico: o arroz branco pelo integral, né, que é a farinha branca, os produtos industrializados pelo integral, que tem fibra; as frutas com pouco carboidrato e que tenha fibras, né, não são todas as frutas, essa aí do exemplo; e a batata doce. Agora eu quero saber por que eu vou colocar batata doce na minha dieta. Mas antes de falar da batata doce, eu quero falar sobre o arroz integral. Por quê? Porque ele aumenta o seu nível de saciedade quando você troca ele pelo branco.
O volume dele é superior se comparado com o arroz branco e contém uma quantidade de fibra adequada. E ele te traz os carboidratos que você precisa para a reposição do seu glicogênio hepático. Agora, a batata doce entra como um ótimo regulador da sua insulina. A insulina é um hormônio muito importante que o seu pâncreas produz para regular a sua glicemia sanguínea. Se você estimula ela na forma de picos e altos pulsos de liberação, você tem um comprometimento na sua perda de gordura. A batata doce evita esse tipo de pico e mantém uma glicemia estável. Então, vamos cortar a farinha branca, que ela é ruim demais, os alimentos processados, que são péssimos, os biscoitos, os doces e alimento industrializado, mesmo os fits, vamos utilizar, pessoal, apenas como fonte de carboidratos, frutas de baixo índice glicêmico, a batata doce, como nós mencionamos, e o arroz integral, pelos valores que eles trazem de verdade. E uma atenção, né, em relação aos integrais, né? Porque às vezes está lá, né, fit, pão integral, que é o mais comum que acontece. O pão integral, ele existe, né? É norma. Quando você lê lá os ingredientes, o primeiro produto é o que contém mais naquele alimento, né? Por exemplo, um pão normal, a farinha enriquecida com ácido não sei o que lá, é o primeiro. Aí depois vem outras coisas. Então a gente sabe que aquela farinha ali, a quantidade dela é bem maior do que os outros ingredientes, porque a norma para você colocar um produto à venda, ele tem que colocar lá os ingredientes. E os lugares que não tem essa tarjazinha com ingredientes, eles são obrigados a colocar. Então, antes de você comprar um produto, você tem que ler o rótulo. Todos os produtos que você comprar, eu agora tenho a mania de chegar, ver lá a quantidade de carboidrato, de proteína, se é bom, sódio. Então, já tô com essa mania. Isso é muito bom. Você olhando lá o pão integral, por exemplo, que é o que mais somos enganados. Tá lá, integral. Aí você vai pegar o pão. Quando você olha lá o ingrediente, primeiro vem a farinha de trigo enriquecida lá, que é a farinha branca. Depois que vem a farinha integral. Então você sabe que aquela quantidade de farinha é a farinha branca, não é a integral. Então você não tá comendo um pão integral. Então você tá sendo enganado ali, pelo rótulo na frente, igual essas comidas fit, né? Biscoito, essas coisas que você olha lá, você tem que ver os ingredientes. O pão integral é feito, tem aquele pão caseiro, né, que é 100% integral, e tem aquele pão que você vai ver lá. A primeira composição dele do ingrediente é a farinha integral. Então você sabe que a maior quantidade de produtos e de farinha é integral. E também tem aqueles produtos, aqueles pães que são pão integral com cereais, com frutas, que é muito bom, porque ele já vem com essas fibras que a gente está falando aí, né? O pão lá já com os cereais, eles são melhores do que o pão integral sozinho lá. Então a gente tem que prestar atenção no rótulo lá, ler direitinho pra gente saber o que a gente está comendo. Então, pessoal, faz isso que vai ser bem legal e vai reduzir a sua barriga, porque é isso que você quer. Vamos então à nossa segunda dica do vídeo, beleza? Bora! Inclua uma pré-refeição de folhas, vegetais e legumes que não contenham carboidrato antes da refeição principal. Você tem o hábito de montar o seu prato adequado ou prescrito pelo seu nutricionista. Arroz, feijão, o frango, ou então a pessoa que quer um bife, né, e tal. Agora, o que você vai fazer antes desse prato? Você vai realizar um prato inicial de folhas. Alface, rúcula, acelga, espinafre, almeirão, folhas em excesso. Vegetais que possuam uma quantidade pequena de carboidratos, mas possui, né? A cenoura tem um pouquinho de carboidrato, é pouco, mas tem.
o pepino, o tomate e o pimentão, se você gostar, né, do pimentão. Por que fazer essa refeição antes da refeição sólida principal? É uma entradinha, né? Você vai fazer lá com as suas folhas a entradinha e prestando atenção sempre nos carboidratos, porque tem que ter pouco carboidrato e esses são os exemplos, né, que tem pouco carboidrato ou nada de carboidrato. Então é uma boa sugestão para você fazer lá a sua entradinha antes da sua comida sólida, do seu prato principal, né, do seu almoço, da sua janta. Explica por que eu tenho que comer isso antes da minha comida. O motivo para você fazer essa refeição antes do prato principal sólido são dois. Você avisa o seu corpo que está chegando alimento através dessas folhas. O processo enzimático digestivo se inicia. O seu corpo começa a produzir todas as enzimas e substratos necessários, né, para realizar a sua digestão, a digestão daquelas folhas, né? Quando chega o alimento sólido, que é o segundo prato, o seu organismo está pronto para consumi-los. E a barriga vai reduzindo o volume. Então eu engano a minha barriga, né? Não, eu não engano, eu tô comendo. Então eu como e já começa o processo O processo que é a grelina, que é o hormônio que sinaliza a sua fome. Então quando você bota essas folhas para dentro, essa grelina é ativada. Que estava ativada começa a reduzir. Então você sente aquela fome começa a reduzir, porque a grelina começa a baixar. Quando você joga o prato principal, você já não está com fome, né? A grelina não está acionada. E aí você joga aquele prato principal, aí você até reduz, porque não vai precisar daquele pratão enorme. As folhas já camuflaram o teu almoço, entendeu? Já enganaram o seu estômago, a grelina baixou, e aí você mete aquele prato que seria o vilão, né? O que seria o principal, o sólido, o básico. E aí você, você reduz até o número, a quantidade de comida nesse momento. E com isso também reduz o déficit calórico, né? Porque é isso que nós queremos, é isso que nós buscamos. Você vai diminuir a quantidade de comida, você vai diminuir a quantidade de caloria. E vai ajudar no processo de emagrecimento, de você perder a sua barriga ou diminuí-la, né? E aí a sua amiga, o seu amigo vai até notar, né? Vai dizer, pô, você perdeu aquela barriga. Aí você passa esse vídeo para ela, né? Ou pro seu amigo, ou para ela ou para ele, né? Passa esse vídeo para ele e fala, ó, o Machado deu 2 dicas. Aí você explica para ela, você passa até um resumo, que é mudança de carboidrato, do simples para o complexo. Fala que aqui tem a lista dos complexos que ela vai trocar. E você também diz que haverá também a segunda dica, que é a salada antes do prato principal. E é importante falarmos que tudo isso, né, a gente vai dar outras dicas também. Não acaba aí nesses 2, temos outras dicas que é complementação desses. E o que é muito importante é a gente fazer exercício físico. Treino de força! Treino de força, ou quem não gosta de musculação. Tem gente que não gosta de musculação, mas gosta de fazer uma caminhada, de uma corrida, né? De um... Qual é o nome? Você sabia que o treino de força eu sempre indico porque você perde mais caloria. Você gasta mais... estudos comprovam que a força que você usa para levantar um peso gasta mais caloria. Eu sei. Mas tem gente que não gosta, né? Tem gente que não então gosta. Tem gente não que se adapta, né, mais pela aquelas aulas, como é que se diz aquelas aulas? Tem várias aulas. Aulas que tem na academia. Aula de balé, aeróbico. Tem gente que gosta de aeróbico, tem gente que gosta de andar no parque, tem gente que gosta de esteira. Então você tem que fazer todas essas dicas com atividade física e com uma alimentação saudável, né? Uma reeducação alimentar. Então essas dicas são complementação da reeducação alimentar, como já falamos aqui, e com os exercícios que você vai fazer, com as suas atividades físicas. Essas dicas vão cuidar dessa pessoa, tenho certeza. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do que eu e Glaucia trouxemos nesse vídeo. Contamos também com a sua força. Inscreva-se no nosso canal, pessoal. Ó,
não paga nada, tá bom? É de graça. Se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo também e deixa aquele like. Joinha, né? Aquele joinha, tá bom? Que a gente vai ficar bem feliz. Aí o YouTube vai entender que esse vídeo serviu para alguma coisa. Através do joinha, quando alguém pesquisar dicas para emagrecimento ou perca de barriga, eles vão indicar o nosso vídeo, beleza? Então, Glaucio, mais alguma coisa? Pessoal, fomos e até o próximo vídeo com mais 2 ou 3 dicas. A gente vai ver aí as melhores e vai jogar para vocês. Então, tchau, tchau.